Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Qual foi o momento onde você está vendo a nossa aula? Pois é, estamos aqui para que a gente está aqui? Para falar sobre a palavra de Deus. A gente está aqui para falar a palavra de Deus e a gente está aqui para ver a nossa revista. Nosso tema da revista é Gentes da Bíblia. Então, cada semana, cada aula a gente fala sobre uma pessoa, né? Nós já falamos sobre várias pessoas. Não, a gente às vezes fala de 2 ou 3. Mas a gente está falando basicamente de pessoas, né? Hoje o tema da nossa aula é aqui, ó. Fiel a Deus. Então, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, borracha lápis e vamos lá. Vamos lá para a aula, né, Noah? Não vamos? Vamos, então tá bom. A primeira coisa que você vai fazer na sua revista é colocar o mistério, que é esse aqui. Peraí, aqui, ó. Sou uma característica importante para todos os cristãos. Quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Pois é, hoje a gente vai ver uma pessoa que tinha essa característica importante da vida cristã, né? Para nós que somos cristãos. Para nós que dizemos que amamos a Jesus, que conhecemos a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, que não são de Jesus, aí é outra história diferente. A questão é, se nós dizemos que nós conhecemos a Deus, que nós somos cristãos, que nós pertencemos à igreja de Jesus, então são coisas que a gente precisa abrir o olho e fazer. E viver. Eu ia dizer isso, mas... Exatamente. Muito bem, então esse é o mistério. Escreve aí na parte da sua revista. Pausa, vai um pouquinho mais pra trás, pausa, escreve e depois continua o vídeo. Então tá bom. Agora pensa no seguinte, pensa numa mulher grávida. Como que a mulher grávida fica? Ela fica tipo com uma melancia gigante na barriga. Uma melancia. Ela comeu uma melancia assim, ó. É como se ela tivesse comido exatamente. Tivesse engolido. Como se ela tivesse engolido sem uma mastigar. melancia. Sem mastigar. Isso Às vezes parece um melãozinho quando tá mais no começo da gravidez. E depois fica com cara de melancia. Mãe, quando você estava grávida, qual foi a barriga maior? As duas foram do mesmo tamanho. Foi igual. A gente vai ver a história de uma pessoa. Qual mais chutou? Ele chutava mais. Ele era mais agitado. Vamos lá, especialmente quando eu queria deitar e dormir. Aí ele queria ficar passeando, nadando. Vamos lá, abre comigo Lucas 1:63. Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas. Lembra aí da musiquinha? Eu vou abrir aqui para você ler, Dona Manuela. 1, desde o 61 até... Aqui, ó. Qual? Desde o 61. Mas eu quero contar uma coisa antes de você ler. Existe uma pessoas que não conseguem engravidar, ou que passam a vida inteira sem conseguir engravidar, elas são chamadas de estéril, quer dizer, não tiveram filhos. Estéril, Tem uma história muito interessante, que é essa que a gente vai ver agora, de uma pessoa, uma mulher que era estéril. Ela era casada com o profeta Zacarias e eles já eram bem velhinhos, já tinham cara de vovó, assim. E aí, ela não conseguia ter filhos, eles tinham problemas. Mas o que aconteceu? Ela engravidou. Deus um dia o anjo chegou para Zacarias e falou: Zacarias, a sua esposa Isabel vai engravidar. E ele: como? Não. Aí ele falou: já que você não acreditou naquilo que eu tô falando, né, o anjo do Senhor, você vai ficar mudo. Muito bem. Chegou nesse momento aqui que a criança tá para nascer. Lê aqui pra gente. Na hora de colocar o nome nessa criança, eles chegaram e falaram assim: ô Isabel, qual vai ser o nome? Ela falou: João. Leia então pra gente. 61.
Só 60? 61 até o 67, que é o final aqui. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente. Peraí. Pera, agora eu me confundi, peraí. Você não tem nenhum parente. Peraí. com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e uma admiração de todos. E para a admiração de todos, escreveu. O nome dele é João. O que aconteceu com ele então? Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. O cântico... Não, é até aqui. Olha só então o que aconteceu. Tipo, Zacarias não acreditou. É o 7, né? 67, é. Zacarias não acreditou. E aí ele ficou mudo. E aí quando ele falou, o nome desse menino vai ser João, ele desatou a falar. E o que ele falou nesse momento? Ele louvava a Deus. Porque ele entendeu que esse bebê que estava chegando, João, era um bebê especial. E todo mundo que estava junto no batizado desse bebê, que era um evento que acontecia com todas as pessoas, os vizinhos, as pessoas que conviviam com eles, quando eles viram essa situação, gente, essa é uma criança muito especial. Eles perceberam que João Batista era uma pessoa especial. Você lembra do que aconteceu com João Batista? Não, porque eu não terminei de ler. Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu com João Batista? Ele batizou Jesus. Gente, será que é uma pessoa qualquer que poderia fazer isso? Não. Olha só. Posso terminar de ler? Não, é até o 65. Não, eu não li o 67. Eu li o 66. Ah, tá bom. Mas é que ele foi cheio do Espírito Santo e ele estava profetizando. E aí tem um cântico logo depois. Zacarias foi cheio de Espírito Santo e profetizou. Isso. E aí tem todo o cântico de Zacarias, que é um cântico muito bonito. Mas aconteceu uma coisa muito especial com essa criança. Você sabe o que aconteceu com essa criança? Não. Não, porque ele... Ao mesmo tempo que a Isabel estava grávida, aconteceu de uma outra menina ficar grávida, muito mais nova do que Isabel. É casada? Não é casada. Vixe. Já sei quem era. Quem era? Eu sei. Quem era? Maria. Maria era a prima de Isabel, sabia? Sim, mas tipo assim... Nossa, então João é da família de... Isso, eles eram primos. Ô mãe. Olha só. Mas peraí. Então eu vou entender. Maria
que é a mãe de Jesus, Sim. ela no filme A Estrela de Belém, ela tá depois do casamento que a barriga começa a crescer. Não é não. Mas Não ela é não. ela Não é não. Mas no filme Não é tá não. ela assim. era Não é, comprometida. não é. Ela era comprometida com José, mas ela não tinha casado É, ainda. mas aí ela teve a barriga Ela teve a barriga como? antes de eles se casarem. Mas como que ela teve um neném? Porque eu sei, o anjo veio na casa Veio dela. e falou pra ela e falou o quê? Que ela teria um bebê, que Que o nome que vinha da barriga dela, que seria. Claro, da barriga dela. Que Deus ia colocar um bebê na barriga dela, não é? Isso. Bem, E o nome dele seria Jesus. Isso. Olha só que momento especial. Maria, que era mais jovenzinha, mais novinha, estava lá grávida de Jesus e ela foi visitar Isabel, que estava grávida de João Batista. Olha só o que aconteceu. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, oi Isabel, oi amiga! Ela falou, o bebê se agitou e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e falou, bendita é você entre todas as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Olha só que coisa linda. O bebê ficou feliz porque ele sabia, Deus deu entendimento para esse bebê e para Isabel, que também ficou cheia do Espírito Santo, que esse bebê que estava para chegar era um bebê especial, não era um bebê qualquer, era Não era Jesus, aquele o Salvador. Bebê, não era aquele bebê, nossa, bebê comum como todos. Ele era Como um bebê você. especial. Como você, como eu, não era Jesus, era uma pessoa especial. Muito bem, então é nesse contexto que está nascendo João Batista. De uma mãe que demorou a vida inteira, queria um bebezinho, queria ser mãe e não pôde. Mas no momento certo, Deus foi lá e deu o bebê para Zacarias e para Isabel. Para os dois, né? Deu bebê pra ela, porque vai crescer na barriga dela e vai virar um melão, uma melancia, na verdade. Aí, e o pai vai ser... Pai. Vai Aí, ser o pai. essa pessoa especial é o João Batista que a gente está falando. Vamos ver, então, depois que ele cresceu, que ele virou um homenzinho, que ele virou um homem, vamos ver o que Que tá aconteceu. passando da mãe, que é o Noah. Como tá passando a mãe? Ele tá passando de Não, não tá não. Tá assim. João 3, vamos abrir aí. João 3, 25 até 29. Lê aqui. 3, 25 até o 29 aqui. Vai lá. Como que era esse João Batista? Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que está contigo no outro lado do Jordão, o qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta o serviço ao noivo que o atende e ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Muito bem. Olha só que coisa. João, então, era um mestre. Ele vivia ensinando da palavra de Deus. Lembra? Ele era uma pessoa especial desde antes de nascer, lá na barriga da mãe dele. E ele passou a vida inteira ensinando e falando das coisas de Deus. Jesus ou de Deus? João Batista. Ai, Não, não, Jesus não é Deus. A gente está falando de João Batista. João Batista era um profeta e as pessoas chamavam ele de mestre porque ele fazia o quê? Ensinava. Então, em algum momento da vida dele, Jesus começou a pregar também, a falar também e a juntar algumas pessoas junto dele. O que João Batista falou?
Ele falou que o amigo, que é O noivo é da noiva. O Noiva. noiva é do noivo. Isso. E que ele era o amigo do noivo e que ficava feliz quando encontrava um noivo, não é isso? Sim. Exatamente. E ele falou assim: eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo, eu sou a pessoa que é enviada antes do Cristo. Então João Batista, ele sabia muito bem quem ele era e qual o papel dele. E desde cedinho, desde antes de nascer, Deus já tinha um plano para a vida dele e ele cumpriu esse plano. Até que chegou o momento que ele encontrou Jesus já no seu ministério público, já falando, né, ensinando. Aí ele falou: ótimo! Ele é o Cristo, eu não. Eu sou aquele que prepara o caminho de Jesus. Eu sei. Mas qual era mais velho? Jesus ou João Batista, né? João Batista? Era ligeiramente mais velho que ele. Alguns dias, né? Eu acho que alguns meses. Pelo que parece ali na barriga, né? Eles estão em épocas diferentes ali da barriga. Muito bem, olha só o que uma pessoa que está a serviço de Jesus, ela precisa fazer. Olha só o que João Batista fez. Teve um momento que assim... Não é João, é Lucas, peraí. Lucas 3, 19 e 20. Mamãe, Jesus morreu com 33 ou 34? Era mais do que isso, porque houve um erro quando o Papa Gregório estava fazendo o nosso calendário, né, que é o chamado calendário gregoriano, por causa desse Gregório, e ele errou lá nos cálculos. Então Jesus, na verdade, nasceu antes de Jesus, antes de Cristo. Como? Assim, o calendário gregoriano diz que o nascimento de Jesus é o ano 0. Então, antes de Jesus se conta decrescente. Conta decrescente. Para trás é 1, 2, 3, 4, 5 antes de Cristo. Tá vendo? Aí o ano 0 seria quando Jesus nasceu. Aí depois de Jesus começa a se contar 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Entendeu? E aí a gente chega aqui no ano de 2021 que nós estamos. Só que o Padre Gregório, o Papa Gregório, ele colocou esse ano 0 na história da humanidade no lugar errado. Então Jesus deve ter nascido mais ou menos uns 5, 6 anos antes de Cristo. Porque tá errado, entendi, entendeu? Agora eu entendi. Ele Isso. contou uns dias Errado. a mais. Ele contou errado, ele colocou trocada aí as coisas. Então Jesus morreu com 30 e tantos. 39, 38. 34. Mais ou menos isso. 34. Olha só, mais uma história de João Batista. Lembra de João Batista? De João Batista que a gente está falando. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o Antipas, por causa de Herodias, mulher do seu próprio irmão. Olha só o que ele fez. Esse Herodes, ele roubou a mulher do irmão. Que Pode mal, isso? Não pode. Pois é. E por outras coisas mais, muito más, que ele já tinha feito. Herodes acrescentou a todas essas coisas erradas que ele fez, a de colocar João Batista na prisão. Olha só, João falou assim, você não pode pegar Herodias, que é a esposa do seu irmão, para ser a sua esposa. Ele é do seu irmão, ela não é sua, você não pode pegar. Aí ele ficou tão bravo. Encontra outra. Aí ele falou assim, vá pra cadeia. E no final das contas, ele até matou João Batista. Mas ele não deixou de falar a verdade. Lembra do que a gente está pensando nessa aula? A gente está pensando numa das caras. Morreu. Ele foi decapitado. Perdeu a cabeça. Exatamente. Por quê? Porque Herodes ficou bravo com aquilo que ele falou. Mas o que vocês acham? Que ele não poderia falar que Herodes estava errado? Poderia. Esse aqui que é João Por que ele poderia? Que é verdade. Esse aqui é Porque João é verdade. Batista? Não. Cadê? Não, é uma outra coisa. Exatamente. Lembra que a gente está pensando? A gente está pensando numa pessoa que tem uma característica importante para nós cristãos. Fica pensando aí. O que será que a gente tem que ter que João Batista teve? Vamos ver. Calma. Olha outra coisa importante que aconteceu com João Batista. Lá em Mateus 3, de 13 a 17. Quer ler, Noah?
Eu quero. Minha vez de Peraí, ler. o próximo você lê. Ó. 3, aqui ó, de 13 a 17. De 13 a 17. O que mais importante que Jesus fez agora? Lê Então aí. Jesus veio a Não, Galileia. João fez. Hum? O que de importante que João fez? O que de importante que João fez? Então Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, em vez de tu a mim. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento do céu abriu. Pode continuar. O céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em que me agrado. Olha que momento especial que Jesus passou. Jesus falou, precisa se cumprir, eu preciso fazer tudo que as pessoas normalmente fazem. E as pessoas se batizavam. Tanto que João Batista estava ali batizando outras pessoas, porque quando ele pregava e ele falava, gente, é assim que Deus quer que a gente viva. Quando ele falava para Herodes o que ele tinha que fazer de certo, ele estava falando da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então quando as pessoas falavam, é verdade, eu quero seguir isso, eu quero fazer como João, eu quero ser como João. Então João batizava as pessoas, quer dizer, você está morrendo para a sua vida antiga e você está agora, você entendeu que essa é a maneira correta de viver. E aí o que Jesus está falando? Convém que eu cumpra tudo, que eu faça tudo o que as pessoas normalmente fazem, né? Tipo, comer. Exatamente, Jesus não comia? Brincava, ser comia. Batizado. Exatamente. Na igreja, igual Ele ia na igreja também. Lembra que ele até ficou o maior tempo lá perdido na igreja, lá na Perdido sinagoga? não, falando com as pessoas. Ele gostava de fazer aquela social, de conversar, de falar da palavra de Deus, de trocar ideia lá com o povo. E aí, então, nesse momento em que ele precisava ser batizado, quem que foi a pessoa especial que Deus escolheu para batizar? João. Foi o João. O João que batizou a Jesus. João, Olha, que João. privilégio. Muito bem. Mas, apesar de todas as coisas super mega boas que aconteceram com o João, olha só uma coisa que ele fala aqui no versículo 30, que a Manuela vai ler aqui pra gente. João 3, 30. A gente passou por todos os livros tendo 3, né? Lê aqui. 3, 30. Quando as pessoas estavam deixando de seguir a João porque entenderam que Jesus era o Cristo, porque lembra que ele falou, eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. O Senhor ficou sabendo disso, saiu da... Aqui, ó, é esse aqui, ó. 30. Até o 3? Não, é só esse 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso. Então, olha só. João entendeu que chegou um momento na vida dele que ele precisava sair de cena, porque Jesus estava já no seu ministério público, falando das coisas de Deus, e ele já tinha cumprido o papel dele. E ele deixou de fazer alguma coisa, Noah? Você acha? Não. Ele continuou a falar de Deus. Mesmo que isso levasse ele para onde? Morte. Para prisão. E para a morte, no final das contas. Ele não, quando ele chegou na prisão, ele não falou assim, é verdade, Herodes, pode fazer o que você quiser, tá bom. Ele se manteve fiel. Ele continuou falando que Herodes não podia fazer o que ele quisesse, que Herodias era a mulher do irmão dele, que isso continuava errado. E aí, então, a gente chega na nossa eureka. Eu posso falar? Qual é a nossa eureka, Esse aqui? É. Não, deixa eu mostrar. Qual é a eureka, então? Você lê e eu mostro. Deixa eu focar aqui. Assim. Eu sou a
Fidelidade. Fidelidade. João era fiel ao propósito de Deus para a vida dele. Isso tá branco, tem que colocar assim, ó. Pra não... Mas é legal quando você faz assim, ó. Porque dá um suspense de que é. Ah, entendi. Entendeu? Então, olha só, Deus tinha um propósito para a vida de João Batista mais cedo do que a sua vida. Mais cedo do que a sua vida. Deus tinha um propósito. E João permaneceu fiel a esse propósito. Ele não deixou de falar a verdade, ele não deixou de falar das verdades de Deus. E isso é um exemplo pra gente, não é? Muito bem. Então, você vai chegar aí na sua casa... Durante a semana vai fazer todas as lições Porque de casa domingo, da Onzima. Não é nesse domingo não. No próximo domingo Tem que estar com tudo pronto. tem que estar tudo pronto. Perfeito. Que eu vou carimbar as lições, eu vou dar visto, eu vou dar beijinho e eu quero ver tudo bem bonitinho, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Beijo, beijo, beijo.